Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. Na terça-feira foi realizada a primeira reunião da Comissão Especial de Estudos sobre o Hospital Geral de Guarulhos, o HGG. A comissão foi criada com a intenção de averiguar irregularidades. O vereador Elmer Japonês, do PR, realizou os primeiros encaminhamentos dos trabalhos. Bom, na verdade, a Comissão Especial de Estudos é para averiguar algumas irregularidades e também poder estar ajudando o hospital, né? Porque a nossa cidade hoje não está podendo receber emenda de deputado estadual e nem federal porque ela está inadimplente. Mas o Hospital Geral pode. Então, a minha intenção é reunir vários deputados e trazer essa proposta para eles estar encaminhando verba e estar analisando todas as irregularidades que existem lá também. Aí, para isso, o senhor já fez um encaminhamento hoje, como presidente da comissão. Qual foi esse encaminhamento? Os encaminhamentos foram os convites aos deputados estaduais, federais e o diretor do HGG também. E, vereador, o senhor tem intenção de fazer uma diligência até o hospital? Sim, com certeza, né? Através de várias denúncias que recebi, inclusive do jornal Globo, que também filmou lá as irregularidades lá. Eu pretendo sim fazer essa visita para ver como que anda o hospital, porque na verdade essa comissão era para ter começado bem antes, mas tinha algumas comissões na frente e acabou atrasando bastante. Na última quinta-feira, a Comissão de Finanças e Orçamento analisou o projeto de autoria de vários parlamentares que pretende instituir a coleta seletiva de lixo em Guarulhos. Paulo Sérgio Rodrigues Alves, do Democratas, explicou a posição da comissão em relação à proposta. É uma proposta do vereador Panek, né, que propõe aqui também a inclusão dos materiais seletivos. Isso aí nós sabemos que existe um contrato com o serviço de coleta de lixo, né? Então eu estou solicitando informação, em caso de implantação disso, qual seria o custo, porque existe um contrato já especificando o tipo de serviço prestado pela empresa, né? Então nós precisamos saber qual o valor se encareceria isso aí, porque teria que haver uma inclusão dentro do contrato já existente. Nós estamos aumentando a atividade, então a prestação de serviço precisa trazer para esta comissão qual o custo, né, para que não haja nenhum tipo de desgaste e um comprometimento ao executivo. A Comissão de Saúde emitiu 2 pareceres favoráveis em reunião realizada dia 16. Um dos projetos institui o Dezembro Laranja, mês de conscientização e combate ao câncer de pele. O outro cria semanas de prevenção às doenças coronárias. O mérito é inquestionável, né? Ninguém é contra criar semana de combate a algum tipo de doença específica, né? Outra questão é que o que a gente pode cobrar aqui na Câmara é que quem é o autor desses projetos cobre do Executivo a execução dessas ações, né? Não adianta a gente votar aqui e o ano que vem não executá-los. Então não vai ter valor nenhum. No próximo bloco, a Comissão de Esporte recebe o secretário municipal da pasta, Eduardo da Silva. O Jornal da Câmara volta já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco,
vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular, pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Comissão de Educação, Esporte e Lazer se reuniu dia 16 para discutir a interdição do campo municipal Oswaldo de Carlos. O secretário de Esporte do município, Eduardo da Silva, responsabilizou a empresa Recoma por falhas na execução da obra. Já a empresa alegou em ofício que os problemas seriam causados por falta de manutenção. Esse impasse é que a empresa diz que é a falta de manutenção, e na verdade não é isso. O que a gente pôde perceber, mesmo que eu não estivesse na época, pelos documentos, que após 3 meses da entrega do campo já começou a aparecer problemas. Então fica nítido que a questão não é o gramado sintético, é a base que foi utilizada. A base que foi feita pela empresa, foi proposta por essa empresa, não deu certo, né? Isso tem que ficar bem claro, não deu certo. Evidente que o pessoal de obras, do jurídico, vão analisar o contrato e obras, sim, analisar a obra em si, mas nós acreditamos que vai ter que ser refeito toda a base daquele campo. Tanto que nós temos outros campos que foram feitos anteriormente e não apresentam problema algum, né? Como o Cícero Miranda, o do Palmira, não tem problema nenhum. E aquele é o único que está dando problema, já desde o seu início, né? Quando começou a obra, a partir de 3 meses já começou a apresentar problemas lá, tanto que chegou até um atleta nosso há pouco tempo quebrar a perna num dos buracos que lá ficaram, né? Hoje se encontra interditado até por precaução para que não aconteça mais com nenhum outro. Nós não temos condições de entregar o campo para a comunidade, para que alguém corra o risco de quebrar a perna também, se machucar gravemente. Então, foi uma ação difícil, uma ação que não ficamos felizes com ela, mas é a única no momento, que é a interdição do campo. O secretário de Esporte ainda afirmou que a Prefeitura já acionou judicialmente a empresa que estaria proibida de participar de licitações. A empresa, hoje já não pode, ela já foi punida, ela já está punida. Enquanto não resolver essa questão, ela não pode participar de licitação alguma. E também estamos formulando, junto a Obras e Jurídico, uma multa também no valor atualizado da obra, até que se resolva. Então esperamos que a empresa em breve ela se pronuncie, que a gente consiga resolver, porque a questão, nós não queremos multar ninguém, prejudicar a empresa de ninguém. Mas o que não pode é o campo estar naquela situação, a comunidade precisando ter áreas esportivas, como nós temos muita carência em área esportiva, e aquele campo que era muito bem utilizado, hoje ficar interditado, né? Então a ideia é que a gente consiga resolver, mas a empresa está punida e está sendo formulada uma multa para ela. A Comissão de Educação e Esporte decidiu convocar para uma próxima reunião representantes da empresa e do departamento jurídico da Prefeitura, a fim de resolver o impasse. A nossa preocupação é que o campo lá, Oswaldo de Carlos, está interditado. Isso é ruim para a população. A empresa alega que o problema se deu por falta de manutenção. Nós verificamos que não. O problema se deu na execução. Então nós estamos aqui articulando junto com o jurídico da Prefeitura para que cobre a empresa Recoma sobre essa
sobre essa obra mal feita no Oswaldo de Carlos, que deu problema e isso continua dando problema para a cidade. Ele prestou serviço para a cidade e um serviço suspeito, né? E não deu o resultado que deveria ou poderia dar, de acordo com nós vamos analisar o contrato, que exatamente o que estava dizendo, né? Para saber o que aconteceu na execução da obra. Em reunião realizada na última quinta-feira, a Comissão de Administração e Funcionalismo anunciou uma audiência pública para o dia 28 de junho. No evento, os vereadores querem discutir a estrutura da Guarda Civil Municipal. Nessa audiência pública com a Guarda Civil Municipal, nós vamos discutir a estrutura da Guarda Municipal, discutir os problemas que estão havendo hoje lá com a corporação e também um novo estatuto. Eles vão apresentar a Associação dos Guardas Municipais, vai apresentar esse novo estatuto para ser discutido aqui na Câmara Municipal, para posteriormente o Executivo estará enviando o projeto de lei para a Câmara, para o Legislativo aprovar. Então, é essa a discussão com os guardas municipais. Nós vamos convocar o secretário de administração do município, que é o responsável pelo funcionalismo num todo, o Geraldo, e também o secretário de Assunto Legislativo, para estar junto com a comissão e os guardas discutindo aí a reestruturação da guarda e o novo estatuto. E para o dia seguinte, esse encontro, 29 de junho, a Comissão de Direitos Humanos também marcou uma audiência pública. O objetivo é debater o uso da fosfoetanolamina, a chamada pílula do câncer. Estamos aí reservando o plenário para o dia 29 desse mês, na quarta-feira. Estamos só aguardando a confirmação do Dr. Gilberto Oriovaldo, né, Chedid, da Bernadette, que é uma lutadora pela aprovação da fosfoetanolamina, né, e outras autoridades vão vir também para a gente fazer essa audiência pública, né, previsto também no dia 13 de julho, nós vamos fazer aí uma manifestação na frente do Supremo Tribunal Federal em Brasília. Então estamos se articulando, acho que agora o momento é de juntar todo mundo, né, visto que Guarulhos precisa saber realmente qual e como funciona a pílula da fósforo. Hoje, não sou eu que estou dizendo, eu tenho um documento do governo do estado de São Paulo, do secretário, que era o Barradas, em 2011, quando entreguei um ofício para o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, juntamente na época com Dom Luiz Gonzaga Bergonzini no Hospital Estela Maris, e a resposta que nos veio foi que a cidade de Guarulhos aparece 4.400 pessoas com um tipo de câncer na cidade. Então, a minha luta não é só agora pela aprovação da pílula, né? Na realidade, isso é uma questão pessoal, né, devido ao que aconteceu com a minha esposa, mas na realidade também acho que é uma questão nacional e mundial, né? Uma pílula que custa 20 centavos ou 30 centavos hoje, né, para ser fabricada, e estão querendo cobrar um preço absurdo, né? Então a quimioterapia e radioterapia é caríssima, né? Então há alguns interesses obscuros aí de grandes farmacêuticas, de grandes clínicas, e a gente só quer que simplesmente faça os testes, e aí essa audiência pública é para poder abrir o leque de estudantes, de pessoas do curso de Direito, né, de cursos também de Medicina, de Química, né, e da população em geral, que é a que mais sofre a cada dia para poder ir para o transporte em São Paulo, sendo que essa pílula, o efeito colateral dela é pequeno, e a gente quer que faça o mais rápido possível os testes com seres humanos em fase terminal. E que o Conselho Federal de Medicina volte atrás também, autorizando os médicos, né, do Brasil a poder dar esse laudo, porque nós temos a referência do pai do Celso Russomano, que está vivo graças a essa pílula. Nós temos a outra referência que todo mundo conhece, do Sérgio Reis, que é cantor e deputado federal, né, e outras pessoas mais. Então, é para poder esclarecer no dia 29/6, para quem quiser saber, ou quem tiver problemas com câncer, né, e quiser vir aqui conhecer o professor Gilberto Chedid, Oriovaldo Chedid, né, pode vir, né, e vai tirar todas essas dúvidas. É isso. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor se reuniu dia 16 e emitiu um parecer favorável. O projeto de lei elaborado por Toninho Magalhães Filho, do PTC, limita o tempo de espera para atendimento em unidades de saúde privadas.
optamos para dar parecer favorável, assim, porque o mérito do projeto é muito bom. Que a pessoa, se a pessoa já está pagando o convênio, ela não pode ficar esperando para ser atendida, principalmente quando é um caso de emergência. O caso de emergência tem que ser atendida no máximo 15 minutos. No meu entendimento, acho que deveria ser uma urgência, tem que ser imediato, não deveria nem ter os 15 minutos. Imagina uma pessoa infartada, se infartando, com suspeita de infarto. Ela não pode esperar nem os 15 minutos, tem que ser atendida em caráter de urgência. Então, o projeto é muito bacana. E aqueles que não forem diagnosticados, que é caso de urgência, no máximo 30 minutos para ser atendido. É um projeto bacana, um projeto muito bom, que vai ajudar bastante o consumidor que paga o convênio, paga aquele convênio alto, e que isso é só uma obrigação do hospital, que não precisava nem de ter, nem ter o projeto obrigando a que o hospital da rede particular fizesse isso. É obrigação do hospital já atender rápido, de caráter de emergência. Uma que é saúde, e a pessoa está doente, ela já não está querendo esperar, ela está pagando pelo serviço. Então, vamos estar aprovando o projeto, vai ficar muito bom. Defendendo o consumidor, né? No próximo bloco, acompanhe os destaques da sessão de quinta-feira. O Jornal da Câmara volta já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Em mais de 3 horas de debates nas sessões extraordinárias da última quinta-feira, os vereadores aprovaram 2 projetos de lei da Prefeitura e rejeitaram uma proposta da mesa da Câmara. Apesar de criticarem a demora na elaboração do projeto, situação e oposição elogiaram a iniciativa do Executivo de disciplinar a instalação de postes e o compartilhamento da infraestrutura de rede elétrica. Um dos objetivos é acabar com a fiação solta nos postes da cidade. A aprovação foi unânime. A gente tem visto aqui nas grandes cidades, inclusive em Guarulhos, e a gente vê em São Paulo também, foi tema de reportagem da grande imprensa, com relação aos postes, onde não tem disciplina nenhuma, onde a gente vê aquele emaranhado de fios, e aí a Bandeirantes só lucrando com isso, porque quem cobra esse serviço das concessionárias, tais como telefonia e TV a cabo, no caso é a Bandeirantes. Quer dizer, ela lucra com o serviço, mas com o ônus ela não lucra, né? Quando você tem os fios largados, trazendo perigo e deixando a cidade um lixo, ela fala que ela não cuida disso. Então, eu acho que o Executivo, numa medida inteligente, numa medida saneadora para resolver esse problema, coloque esse projeto de lei. Vou votar sim. Eu votei a favor desse projeto por entender que demais e demais tempo passou, mas é algo que é necessário aos interesses da cidade. Nós até discutíamos lá na Comissão de Constituição e Justiça se nós tínhamos legitimidade ou não para legislar sobre tal questão. Entendemos que sim, porque diz respeito à questão urbanística da cidade e nós precisamos de elemento jurídico
para colocar uma disciplina nesta cidade no que diz respeito às concessionárias de serviço público, especialmente a Bandeirante e as companhias de telefonia e TV. Porque hoje se tornou muito vergonhoso esta Câmara Municipal, nesta legislatura, nos tempos que permitiu a Comissão do Consumidor, da qual eu faço parte, nós tivemos diversas reuniões com os representantes da Bandeirante Energia e os que eles chamam de compartilhante. Mas, infelizmente, aquela concessionária brincou e brinca com os interesses dessa cidade, em nenhum momento se mostrou solícita em atender os 4 cantos da cidade em tempo razoável. Muitas vezes eu subo a essa tribuna para criticar a administração pública, para criticar diversos projetos de lei, mas nesse caso temos que parabenizar, como foi dito pelo vereador Lamé, veio tarde, mas antes tarde do que nunca. É um absurdo o que essas empresas de telefonia, essas empresas de TV a cabo fazem com a nossa cidade, e a cidade parece que fica vendo esses absurdos acontecerem e de fato não toma nenhuma atitude mais enérgica. A gente consegue observar, andando pelo centro de Guarulhos, pela periferia, seja onde for, em qualquer lugar da cidade, a gente observa emaranhados de fio, rolos de fio pendurado nos postes. A gente observa fio mais de 5, 6 dias caído na calçada, atrapalhando a pessoa que está transitando pelo município. A gente observa uma série de irregularidades e muitas vezes a prefeitura não tinha nem perna para atuar. Então esse projeto de lei, ao qual vem vários dispositivos nesta lei falando, regulamentando as ações dessas empresas, se elas podem terceirizar, sublocar o espaço, a identificação tem que ser mais adequada e o prioritário, as multas. 27 parlamentares aprovaram a incorporação de gratificação de representação e consultoria jurídica aos salários dos procuradores do município e do Sistema Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI. Junto ao projeto, foi aprovada uma emenda que estende a incorporação das gratificações de funções para todos os servidores públicos do município. A emenda aditiva é de autoria do vereador Marcelo Seminaldo, do PT. Esse projeto de lei, primeiramente, ele faria com que os procuradores municipais incorporassem aos seus vencimentos a gratificação que recebem pela função que eles executam. E que eu acho que é legítimo, que já recebem isso, então a gente não tem o porquê modificar. Mas eu também acredito, senhor presidente, que outros trabalhadores da administração pública, que também recebem gratificações pelo serviço que executam, merecem a incorporação das gratificações. E aqui eu abro um parênteses para falar, por exemplo, dos operadores de roçadeira, que recebem gratificação por ser operador de roçadeira, dos coveiros, que recebem gratificação por serem coveiros. Eu falo aqui das cozinheiras, que recebem também gratificação por serem cozinheiras, motoristas, enfim, tem uma série de trabalhadores da administração pública que recebem gratificação pelo exercício da sua função. E para mim, enquanto legislador, eu não posso fazer distinção entre uma categoria e outra em razão de qualquer motivo que seja. Foi bem justificado quando se fala a incorporação da gratificação com relação aos profissionais liberais, ou melhor dizendo, os senhores procuradores. Esse vereador reviu a posição, devidamente justificável. Quero aqui dizer também que vou preocupado também, entende, com o orçamento, como foi colocado pelo nobre vereador, mas isso é uma opinião individual dele, porque eu acredito que o executivo deve estar calçado e também prudente no compromisso que vai assumir. E quero dizer, senhor presidente, que vou votar favorável também à emenda proposta pelo nobre vereador Seminaldo, quando se fala numa emenda aditiva, que fica a discussão e não há prejuízo no projeto ora apresentado sobre a incorporação da gratificação aos senhores. 4 vereadores se abstiveram da votação.
Alguns deles se justificaram na tribuna. O projeto tem um mérito que é tentar estabelecer para uma categoria profissional uma adequação que a categoria específica considera necessária. Mas, por outro lado, não dialoga com o conjunto dos trabalhadores, servidores municipais. Nós temos um conjunto de servidores municipais hoje que também recebem gratificação, que também são merecedores, como são os procuradores, de um processo de ajuste, de um processo de reconhecimento, de um processo de discussão, igual está sendo feito nesse projeto dos procuradores e que nós não estamos fazendo, que a administração não está fazendo. Apesar do meu colega vereador Marcelo ter colocado 2 emendas, são emendas passíveis de veto, são emendas passíveis de o prefeito vetar, porque não houve uma discussão do conjunto dos trabalhadores, servidores, com relação também ao atendimento das gratificações. Acabar com a gratificação é um erro. Eu acho que mantê-la para ser utilizada da forma à luz, repetindo aqui, à luz do que o MP disse, à luz do que outros técnicos colocaram, seria mais justo do que fazer a incorporação. Eu sei que o que pesa é a questão de amanhã ou depois isso deixar de existir no salário de vocês. Eu tenho ciência disso. Mas eu não gostaria de me ausentar, não gostaria de não vir na sessão, não sou de faltar, estou aqui todas as sessões, participo dos debates e tenho aqui a sinceridade de dizer para vocês, mesmo que contrarie a opinião de vocês que estão aqui, que esperam um voto desse vereador como voto sim. Por conta dessas contingências, por conta dessa justiça que tem que ser feita com outros servidores. E pode-se até se dizer, olha, nós temos uma emenda que vai contemplar. O problema é que a emenda, ela é uma emenda aditiva. Então, na verdade, esse projeto veio do Executivo com uma justificativa para poder corrigir um problema da categoria de vocês. Então, a emenda aditiva, ela foge do controle da justificativa que foi mandado para essa casa. Então eu gostaria aqui de dizer para todos vocês, para aqueles que estão em casa, sou servidor público assim como os que estão aqui reivindicando, mas não vou adotar aqui o discurso fácil, o discurso de dizer que nós vamos votar porque a gente considera. Não, eu estou ponderando como já fiz com outras votações nessa casa. Os vereadores rejeitaram o projeto que fixa o percentual mínimo de 25% de cargos e funções comissionadas a serem ocupadas por servidores efetivos da Câmara. A proposta também extingue o cargo de diretor de assuntos jurídicos na Casa e cria o cargo de procurador-chefe com gratificação de 30%. Após a rejeição da emenda que excluiria a extinção e a criação dos cargos, vereadores encaminharam votação contrária ao projeto. Trata-se esse projeto que nós estamos em votação, um projeto onde se busca regulamentar a possibilidade de cargos comissionados da administração da Casa, onde o Tribunal de Justiça, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, disse que esta Casa precisa delimitar um percentual. E nos deu a oportunidade de que nós fixássemos isso no prazo de 6 meses. Essa Casa, pelo que me consta, foi intimada pelo Tribunal de Justiça da decisão em questão no início de março, de modo que nós temos até setembro para aprovar essa medida legal. Ocorre o seguinte, que esse projeto veio a contemplar a criação do cargo de procurador-chefe e a extinção do cargo de diretor de assuntos jurídicos, trazendo com isto uma gratificação. Aí está a seguinte questão, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu e continua entendendo de que o projeto eles deve se limitar à questão do percentual que a Justiça assim mandou definir. A questão dos procuradores deve ser tratada em uma lei paralela. Nós apresentamos a emenda, queríamos a leitura da emenda, queria votar, eu nem tive oportunidade de votar de forma tão rápida, se encerrou a oportunidade de votação. Então eu encaminho
eu encaminho aos colegas vereadores que nós venhamos derrubar o projeto, mesmo que este venha a ser reapresentado, votemos em segunda-feira, terça, quarta, qualquer coisa dessa natureza, mas eu encaminho pela rejeição do projeto, haja vista que o propósito principal deste projeto é a questão dos 25%. Eu não tenho discordância no conjunto do projeto. O conjunto do projeto apresentado, eu não me coloco contra ele. O problema é que nós tínhamos a chance de discutir ele melhor através de uma emenda que foi apresentada pela comissão e que seria encaminhada ou defendida por mim ou pelo vereador Laércio Santos. Então esse momento foi o momento que gerou a confusão, porque se vossas excelências pegarem aqui a votação, nós vamos ver um monte de votação não à emenda. E muitos achavam que a emenda era prejudicial ao projeto. Na minha opinião, ela precisa ele melhor, porque a gente discute separadamente as duas coisas. Uma coisa é nós adequarmos, fixando o percentual mínimo de cargos, funções comissionadas, está correto, temos prazo para fazer isso, sabemos, sou a favor, eu acho que tem que fixar, não pode ser um limite que comprometa o funcionamento da casa, mas por um outro lado, nós temos aqui, no meio, além do percentual, que está no seu artigo 1º da lei, imediatamente o seu artigo 2º já entra em outra seara. No artigo 2º já coloca a extinção de um cargo da estrutura e no seu 3º ele detalha o porquê dessa extinção, criando a função de procurador-chefe. Outra coisa, eu não sou contrário a ter o procurador-chefe nas condições que estão aqui. O problema é que nós estamos discutindo funções que têm características diferentes. O procurador-chefe, ele tem determinadas funções, o diretor de assuntos legislativos da Câmara tem outra. Pode unificar os dois? Pode, mas eu não acho que seria a melhor saída. Outros parlamentares manifestaram votação favorável à proposta da mesa. Não vai impactar a Câmara financeiramente. Está adequando um pedido do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas. Tribunal de Contas. Está extinguindo um cargo de livre nomeação em comissão, que vai economizar aí 70% do salário. Cria-se uma comissão de 30%, porque o procurador-chefe terá uma responsabilidade maior do que outros procuradores. Agora a Câmara, o conjunto da Câmara, vereador Laércio, achando pelo em ovo, senhor presidente. Nós temos que agilizar o legislativo, nós temos vários projetos para ser votados, é bom para o legislativo, resolve uma questão jurídica e não vai impactar financeira o legislativo. Eu, lendo o projeto, né, eu entendo que não há problema da gente votar o projeto do jeito que ele está, mas faço aqui, presidente, essa ressalva, né? Porque esse tipo de matéria, se chegar de forma enviesada na nossa casa, gera esse tipo de dúvida. Então eu vou votar sim, né? Acredito que o próximo presidente, pode ser Vossa Excelência, pode ser qualquer outro presidente também, vai ter o direito de indicar o seu procurador-chefe e que vai querer assumir também, porque não adianta a gente deixar do jeito como está, ninguém vai, eu sou advogado, e tem outras pessoas que são advogados aqui também, quem é que vai querer assumir o jurídico desta casa se não tiver nenhum benefício além do próprio salário que já recebe? Então, vai exercer a função de chefia e eu acredito que merece sim essa gratificação. Em entrevista ao Jornal da Câmara, no final da sessão, o presidente da casa, professor Jesus do Democratas, explicou detalhes do projeto. Segundo ele, a proposta contempla solicitações de adequação da estrutura funcional da casa a pedido do Tribunal de Contas do Estado e também do Tribunal de Justiça. De acordo com o presidente, o prazo para votação é 30 de junho. Essa questão foi do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça apontou para nós que, na realidade, o que acontece? Nós tínhamos a Secretaria Jurídica. Ele disse que não podemos ser mais. Então, eu trabalho corretamente. O que eu fiz? Eu extingui a Secretaria Jurídica. E hoje nós temos na Secretaria somente diretores, que são os advogados. Porém, todos ganham o mesmo salário e não tem uma
aperitivo, ou seja, ninguém quer ser responsável por esse setor. Então o que eu fiz? Eu criei aí um procurador-chefe, dando aí 30% de aumento para que ele possa ser responsável exatamente dentro dessa atribuição, dentro dessa, não secretaria, mas dentro desse, como que eu posso dizer, até mesmo desse setor. E o que acontece? E nós temos também o Tribunal de Contas, também ele nos apoiou na questão do quê? Falando que apontou que precisamos identificar quantas pessoas, no caso a porcentagem de pessoas efetivas aqui na Câmara Municipal. E nós fizemos realmente o projeto e apresentamos à mesa. Mas pelo que eu vi, muitos vereadores, infelizmente, não tiveram ainda talvez o poder de apreciar, de conversar e ficaram na dúvida. E aí por isso foi rejeitado. Agora sim, eu preciso ver realmente, porque nós vamos entrar em recesso, o que eu posso fazer para que possamos aí realmente entrar aí novamente com esse projeto, apresentarmos esse projeto novamente. O Tribunal de Justiça diz o seguinte, que para o jurídico da casa tem que ser alguém efetivo, não dá para ser ninguém comissionado. E eles acham que a pessoa tem que indicar alguém. Só que é um cargo realmente de confiança, mas o Tribunal de Justiça apontou que tem que ser efetivo, então não tem por que criarmos outro projeto. Então o que eu vejo aí é só uma questão de entendimento para os vereadores, para que eles possam realmente compreender o projeto, e na realidade que eles analisem, que eles estudem, mas não tem nada capcioso. É que eu acho que o que faltou realmente aí é eles estudarem mais, conversarem e nós discutirmos. Mas com certeza acho que talvez na próxima sessão aí, terça ou quinta-feira, vou convocar uma reunião todos na minha sala para que possamos discutir realmente sobre esse projeto e fazermos as coisas certas. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos com uma nova edição na quarta-feira. Até lá!